Graça e a paz do Senhor, irmãos. Nós teremos uma mensagem especial em muitos sentidos hoje. Nós interromperemos a nossa exposição das epístolas pastorais, os oficiais da igreja. E essa é uma daquelas mensagens em que vividamente o Espírito Santo de Deus nos manda pregar. Especificamente, de forma muito pontual, observando as necessidades da igreja. Então, em muitos sentidos, essa mensagem é especial, porque observa uma necessidade muito importante da igreja como um todo e de forma muito específica da nossa igreja mesmo. Então, nós interromperemos, se os irmãos observaram bem toda a liturgia, desde a leitura bíblica até as canções, como sempre nós fazemos, nós tentamos casar as canções que são tocadas com a exposição que nós teremos no dia. Hoje não foi diferente, nós falamos muito sobre a aliança que nós temos uns com os outros, nós falamos muito da necessidade que nós temos da comunhão com o outro, da unidade com o outro, dos dons com o outro. Então, de muitas formas, essa mensagem ela tende a tentar observar uma lacuna da nossa igreja e de muitas igrejas como um todo, que facilmente nós negligenciamos. Então nós vamos falar hoje sobre a nutrição da igreja, como Deus nutre a igreja. Muito importante, irmãos, observar isso. Porque a nutrição da igreja não acontece por osmose, não acontece na passividade. A nutrição da igreja não acontece com um sonho, com uma visão. Não acontece por acaso, sem que ninguém faça nada. Deus não somente determinou como a igreja seria alimentada e assim seria edificada e avançaria, mas também ele determinou, desde antes da fundação do mundo, como isso aconteceria. De tal forma que quando nós não observamos ela acontecendo desse jeito, alguma negligência está acontecendo, alguma falsificação está sendo vivenciada. A nutrição da igreja é o tema da nossa mensagem. Dons, conversão e necessidades. Nós temos observado de forma muito incisiva a necessidade que a igreja tem de liderança. Não qualquer liderança, mas a liderança marcada por Deus, separada por Deus, vocacionada por Deus. Nós temos observado em inúmeros aspectos que liderança é uma necessidade inata da criação de Deus. A lei natural de Deus exige líderes, exigem pessoas que tomam a frente para conduzir a outros. Nós observamos essa necessidade não somente na humanidade, mas até mesmo no reino animal. Nós vemos líderes sendo distinguidos da multidão. Essa é uma lei natural que nós observamos na criação de Deus. Quando Deus criou a humanidade, ele colocou a humanidade com essa necessidade. Quando nós observamos especialmente a estrutura do povo de Deus, essa vitalidade se torna ainda mais destacada devidamente por causa da necessidade de instrução positiva. Nós precisamos ser instruídos sobre a lei de Deus, sobre a vontade de Deus. Essa necessidade de instrução positiva requer uma liderança muito específica que nos conduza a fazer a vontade de Deus. A própria representação federal marca a estrutura do relacionamento de Deus com o povo. Sempre Deus levantou essa estrutura no meio do seu povo. Um rei representava a nação diante de Deus. Um chefe de família representava a família diante de Deus. O chefe de uma tribo representava aquela tribo diante de Deus. Quando nós nos achegamos na nova aliança em Cristo Jesus, nós observamos que não é diferente. Cristo é o nosso representante federal diante de Deus. Nós não nos representamos diante de Deus. Nós não temos dignidade para isso. Nós não temos santidade para isso. Nós não temos perfeição para isso. Se nós quisermos ser o nosso próprio advogado diante de Deus, se nós quisermos representar a nós mesmos diante de Deus, nós seremos fulminados pela santidade de Deus.
Cristo é o nosso representante federal, é o nosso cabeça federal. Ele nos representa. A obra de Cristo na edificação de um novo povo é conhecido especificamente pelo estabelecimento, pelo cumprimento das promessas que nós vemos ecoando e ecoando na antiga aliança. O Senhor Jesus Cristo é aquele que vem cumprir todas as promessas proferidas na antiga aliança, onde nós vemos no relato do Antigo Testamento como um todo. Esse novo povo é o cumprimento dessas promessas, com a nova mente, com um coração não somente novo, mas um coração novo, cujas leis de Deus estão impressas nesse coração para garantir que esse povo obedecerá a Deus, diferente do povo de outrora, diferente do povo da antiga aliança. Deus nos fez sua habitação, colocou em nós a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, marcando essa singularidade. Nós fomos feitos a habitação do Espírito Santo de Deus nessa nova aliança estabelecida por Cristo Jesus. E isso torna essa estrutura ainda mais nítida. Quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos sacerdotes e profetas encabeçando a condução do povo de Deus. Quando nós olhamos para a nova aliança realizada em Cristo Jesus, nós vemos presbíteros e diáconos como oficiais dessa nova aliança. Nós vemos isso largamente no Novo Testamento, observando essa estrutura. Então, a liderança é fundamental para a nossa condução, para a nossa subsistência. Essa estrutura, apesar de ser bastante simples, é a que nós vemos como uma condutora da unidade e da harmonia dentro da diversidade do povo de Deus. É essa liderança que nos mostra, que nos ensina como ser um em Cristo, mesmo na diversidade que nós somos. Nós somos povos diversos, com contextos diversos, com particularidades diversas, com características diversas, mas é essa liderança que nos mostra como, ainda assim, nessa diversidade, nós podemos exercer a beleza da unidade, da harmonia do povo de Deus. Então, resumindo, em suma, a diferença basilar entre igrejas saudáveis e igrejas doentes, entre igrejas infiéis e igrejas fiéis, é simplesmente a sua liderança. Quando nós observamos igrejas que funcionam como pequenos ou grandes bordéis, quando nós observamos igrejas que são conduzidas como um mar de enfermos que permanecem na enfermidade e não busca a saúde. Quando nós vemos igrejas que zombam do culto a Deus, que manipulam a palavra de Deus para o estabelecimento da sua própria vontade, para afagar o seu ego, para trazer regozijo ao homem, porque o homem moderno precisa ter o seu ego afagado constantemente, precisa afagar os seus filhos para que alcance o seu coração. Quando nós observamos isso, a liderança é a diferença fundamental, porque líderes piedosos formam igrejas piedosas, simples assim. A liderança é a grande diferença. Mas esse não é o aspecto que eu quero tratar hoje. Porque a igreja não é só constituída por liderança. Porque os dons dos líderes não são suficientes para edificar uma igreja. Para conceder à igreja a manutenção que ela precisa. Para levar a igreja à harmonia e à unidade. Os dons da liderança não são suficientes. A igreja, para ser sadia, para ser saudável, não tem como exclusividade os dons da liderança. Tais homens não possuem a exclusividade de conduzir a igreja em unidade. Paulo destaca isso de forma avassaladora e profunda, ampla, no texto que nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele mostra isso de forma muito incisiva. Nessa epístola aos Efésios, que nós temos tido
o privilégio de observar a segunda exposição dela nessa igreja, agora realizada pelo irmão Rodrigues Neto. A primeira exposição foi realizada por mim há 6 anos atrás, e agora nós temos novamente sido expostos às quartas-feiras, algumas quartas-feiras, a exposição dessa epístola. Nessa epístola, Paulo destaca isso de forma muito contundente. Paulo destaca 2 aspectos da graça de Deus. Destaca o aspecto da graça salvadora, mas também destaca o aspecto da graça capacitadora. Esse texto que nós lemos realça justamente esse aspecto da graça de Deus para o serviço do corpo de Deus, na manutenção e edificação da igreja e no avanço do reino. O ponto é que a edificação, manutenção e nutrição da igreja é uma obra mútua. É uma obra realizada por cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, ele garantiu que todos fossem munidos para a realização dessa obra. E esse é um ponto que será constante e um destaque desse sermão. O Senhor Jesus Cristo garantiu que todos aqueles que compõem a igreja verdadeira fossem munidos por esses dons, por esse poder, para a subsistência do próprio corpo, para a subsistência da própria igreja. E nós veremos 2 pontos. A recepção dos dons exige seu exercício, e o segundo ponto, o exercício dos dons não exige ofício. Vamos ver o primeiro, irmãos, do versículo 7 até o versículo 10. Versículo 7 até o versículo 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. A recepção dos dons exige seu exercício de tal forma que não exercer os dons que recebeu pode ser uma forte evidência de não conversão. Então observa, você que fica na inércia da vida da igreja, você que só esquenta banco, você que não tem nenhum desejo pelo serviço, você que não observa uma necessidade de, fazendo parte do corpo, não nutrir o corpo. Observa isso, é muito importante isso. O Senhor Jesus Cristo garantiu que o seu povo fosse munido uns pelos outros, de tal forma que o não exercício desses dons pode ser uma forte evidência de não conversão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor não deu somente os dons, irmãos. O Senhor não nos capacitou com o poder do alto. O que são os dons? Os dons são poderes do outro mundo. Os dons são poderes do próprio Deus. São fortalezas do próprio Deus. É quando o mundo por vir, os poderes do mundo por vir, encontra essa presente era, encontra esse mundo através de nós, com os poderes que nós exercemos. Esses são os dons. O Senhor Jesus Cristo não nos deu somente poderes em que Ele não pode controlar. Ele não nos deu poderes somente e legou e relegou esses poderes às nossas próprias vontades, às nossas próprias determinações, para que nós usássemos de uma forma que nos convém. O Senhor Jesus Cristo, juntamente com um dom, e isso é intrínseco ao dom que recebemos, Ele nos deu o desejo para o serviço. Simplesmente porque seu propósito essencial é a edificação do outro. O propósito essencial dos dons
é a edificação do corpo, não é a nossa edificação. Nós não recebemos os dons para sermos diretamente edificados. Ou seja, quando os dons não são observados com o propósito para o qual Cristo concedeu, nós os tomamos para o quê? Para ostentação. Nós temos, nós podemos, nós sabemos. Nós temos habilidades para isso. Nós temos talento para isso. Quando nós não observamos para o outro, nós observamos para nós mesmos. Nós os ostentamos. Nós somos elevados à exaltação. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto, que Paulo precisa corrigir contumazmente. A igreja de Corinto recebeu os dons para sua própria exaltação, para sua própria edificação, para sua própria ostentação. E Paulo precisa corrigir essa perspectiva. Paulo precisa corrigir a finalidade dos dons. O ponto de Paulo é que os dons eles devem ser exercidos para a unidade, para a harmonia, para a edificação, com um propósito que não reside nesse mundo. O propósito dos dons é fazer com que o mundo por vir alcance esse mundo. O mundo por vir alcance essa presente era, edificando pessoas conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E nós não conseguimos fazer isso com as nossas próprias habilidades, irmãos. Nós temos que conformar uns aos outros conforme a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. Como nós conseguimos fazer isso com as nossas habilidades caídas, imperfeitas? Como? Nós não conseguimos. Nós só conseguimos moldar corações, endireitar espíritos, sarar almas. Nós só conseguimos fazer isso se o dom do alto nos encontrar. E ele nos encontra invariavelmente se nós nascemos de novo. Se nós somos crentes, nós recebemos esse poder. Nós recebemos essas características. Para quê? Não para a nossa exaltação, irmãos. Não para o nosso glamour. O dom, quando é guardado conosco, nunca nos edifica. Nunca. Nós podemos ostentar e nos tornar orgulhosos com isso. Nós temos o dom do ensino. Eu tenho o dom do ensino. Eu consigo passar pelas Sagradas Escrituras e explicar detalhadamente, fazendo aplicações contundentes para que você compreenda a palavra de Deus. Outros não conseguem, eu consigo. O Senhor não comunica graça nisso. O Senhor não aplicará essas palavras no coração de quem ouve. Porque foi feito como arrogantes, como prepotentes, como exaltadores de si mesmos. Os dons e o seu exercício são conduzidos pelo próprio Espírito Santo de Deus, porque é através dele que nós recebemos esses dons. Quando o Senhor coloca dentro de nós o Espírito Santo dele, e juntamente com isso a própria armadura de Deus, como nós vemos Paulo descrevendo também, nós recebemos com isso os poderes do alto. Para quê, irmãos? Para que nós possamos fazer com que outros contemplem a era por vir, ainda habitando aqui. É para isso que nós recebemos. Diante disso, nós observamos que partes do corpo nutrem o corpo. Nós temos necessidades que são nutridas pelo próprio corpo, de tal forma que se estivermos no corpo, mas não nutrimos o corpo, isso significa que a sobrevivência do corpo está em perigo, porque não está recebendo nutrição. E isso significa mais ainda algo. Lembra que eu observei, e essa será uma constante do sermão. O não exercício dos dons pode ser uma forte evidência de que você não nasceu de novo. Se nós fazemos parte do corpo e não nutrimos o corpo, do qual a nutrição depende para a sua subsistência, isso significa dizer que nós não somos aqueles que nutrem, mas aqueles que retiram. Então nós somos o quê? Parasitas. Parasitas são os que tiram nutriente e não colocam. Parasitas são os que sugam do corpo e não nutrem do corpo. Parasitas são aqueles que não ligam para a morte.
não ligam para podridão, não ligam para o extermínio. Parasitas não têm consciência da necessidade de nutrir, porque o corpo é apenas um hospedeiro que suga, suga, suga e suga. Essa é a era que nós vivemos. As pessoas observam a igreja como usuários de um clube. Simplesmente assim. Meus irmãos, é tão difícil no ministério pastoral fazer com que aqueles que compõem a igreja entendam que necessitam da igreja. Vocês precisam da igreja. Como um corpo, se vocês cortarem uma parte de si e tirar fora, o que acontece? Apodrece. Não é um privilégio você vir à igreja. Não é um privilégio para a igreja você vir à igreja. Nós não temos que aplaudir você porque você vem à igreja. Você necessita da igreja. A sua família necessita da igreja. Os seus filhos necessitam da igreja. Simplesmente porque Deus constituiu assim, irmãos. Foi Deus que fez assim. Deus nos colocou com a necessidade inata para nos reunirmos com aqueles que parecem conosco. Com aqueles que falam como nós nos falamos. Com aqueles que ouvem como nós ouvimos. Deus colocou isso em nós. Isso. Por isso, essa necessidade uns dos outros é uma forte evidência de que nós nos parecemos com aqueles que se parecem com Cristo. Nós nos parecemos. É simples assim. Simples. Nós só podemos ser um dos dois. Ou nutrientes. Ou parasitas. Só podemos ser isso. Não tem uma terceira via, não tem uma terceira opção. Só existem esses dois lados da moeda. Nós vemos essa nossa realidade cada vez mais se agigantando. Pessoas que olham para a igreja como clubes. Pessoas que olham para a noiva de Cristo como prostituta. Pessoas que tratam a igreja como uma qualquer. E aí nós não entendemos que receber os dons exige o seu exercício. Porque se você nasceu de novo, você recebeu. Cadê ele? Cadê? Você recebeu. Você recebeu uma porção do poder de Deus. João Calvino, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: nenhum membro do corpo de Cristo é dotado de perfeição tal que seja capaz, sem a assistência de outros, de suprir suas necessidades pessoais. Talvez isso explique muito das suas deficiências, porque você não tem aberto o coração para ser nutrido por outros. Talvez isso explique muito da sua imaturidade, porque você ouve e não escuta. Porque as palavras batem no seu coração e você não abre. Porque o seu filtro é muito exigente para esse mundo. E você só escuta o que lhe convém. Talvez as suas necessidades, porque você tem essas necessidades, você as tem. Talvez essas necessidades não estão sendo observadas porque você não entendeu o que a pessoa do seu lado é para você. E aí você arranja vários artifícios para esconder as suas deficiências que já deveriam ser supridas há muito tempo. Muito tempo. Porque você não vê o outro como um agente de edificação para você. Você não vê. Como instrumento de graça para você, você simplesmente não vê o outro. Não, se for o presbítero falando, tudo bem. Se for o pastor falando, tudo bem. Se o diácono falar, tudo bem. Mas o irmão está do meu lado, não. Ele não. Não aceito. Porque o Espírito Santo que tem nesses é diferente, não é cá entre nós, né, irmão? Nós selecionamos quem pode nos edificar. E com isso nós cometemos um grande erro. Nós perdemos oportunidades maravilhosas de sermos moldados por outros pecadores, que parecem mais pecadores. Porque parece que para muitos, os líderes da igreja não parecem tão pecadores assim.
Eles são pecadores mais recatados, né? São pecadores que sabem driblar mais os pecados aí. Por isso eles podem ter acesso ao nosso coração. Mas aqueles que nós vemos mais falhas, aqueles que nós observamos mais deficiências, esses... Não é possível que esses nutram alguma coisa em alguém. Por que Deus colocou isso em nós, irmãos? Para nos humilhar, irmãos. Para nos humilhar. Às vezes, pessoas que não sabem nem falar direito nos edificam, sabia? Às vezes, pessoas que não leram tantos livros como você leu, pode lhe edificar. Às vezes, pessoas que não têm o mesmo grau acadêmico, o mesmo poder financeiro, a mesma ascensão social, é um instrumento de edificação do mundo por vir na sua vida. Deus faz isso para nos humilhar. Tem um relato da história da igreja, eu achei isso fantástico. Já falei isso algumas vezes, mas eu acho que eu não falei aqui. No relato da história da igreja, no segundo século da história da igreja, existem historiadores que mostravam que nessa hierarquia do trabalho, nessa hierarquia do serviço, em que escravos e senhores aceitavam a fé em Jesus Cristo e passavam a se tornar cristãos, durante a semana a relação era comum de escravo e senhor, senhor e escravo, mas nos dias do Senhor, o escravo era o pastor do Senhor. E o escravo se submetia, o senhor se submetia ao escravo, porque o escravo era seu pastor. E quando a segunda-feira iniciava, acontecia a reversão novamente. O escravo se dobrava diante do Senhor, porque era o seu Senhor. Talvez nós não conseguimos fazer essa dinâmica como nós deveríamos. Talvez nós deveríamos ter mais habilidade para fazer essa dinâmica. E isso é de suma importância, meus irmãos, porque observando esse desenvolvimento, parte do corpo de Cristo pode experimentar desnutrição por sua causa. Seja mais novo, é muito fácil nós observarmos as pessoas ao nosso redor e dizendo assim, olha, essa pessoa é imatura. Olha, essa pessoa aqui é fraca espiritualmente, é frágil, ela não cresce. Mas será que a culpa não é sua porque ela não cresce? Você já parou para pensar? Porque se você é responsável por nutri-la, e se você não exerce os dons para que ela seja nutrida, a responsabilidade pode ser sua. Nós deveríamos considerar isso. Nós deveríamos parar para pensar que talvez as deficiências espirituais dos irmãos que estão ao nosso redor seja culpa nossa. Porque nós não assumimos a responsabilidade. Nós nutrimos a nós mesmos, nós nutrimos do círculo do ego, que é o nosso lar, mas pronto, fica isso porque a vida já é corrida demais. Muito corrida, não dá. Nós já temos que fazer devoções particulares, nós já temos que fazer culto doméstico, nós ainda temos que parar para fazer o discipulado com outras pessoas, para ensinar outras pessoas, para evangelizar. Aí é demais, é demais. E aí é fácil apontar, é fácil julgar. Porque se existem aqueles que fecham o coração para não receber, existem aqueles que são omissos para dar também. E aí nós só julgamos, irmãos. Com uma facilidade absurda nós julgamos. Nós vemos rugas, mas não vamos lá para embelezar. O que é que nós estamos fazendo até Jesus Cristo voltar? Nós estamos embelezando a noiva. Nós, nesse período, estamos no grande dia da noiva. Nós estamos preparando a noiva para se encontrar com seu noivo, o Senhor Jesus Cristo, quando ele retornar. Mas se nós não embelezarmos uns aos outros, se nós não nutrirmos uns aos outros, essa noiva vai ficar cheia de ruga. Como é que ela se encontrará com o seu Senhor? Feia, suja. Como ela se encontrará com o seu Senhor? Como nós fomos negligentes na mordomia que o Senhor nos concedeu? Como nós fomos falhos, relapsos nessa mordomia que o Senhor nos deu? Você já parou para pensar que ao invés de julgar, você poderia observar a sua responsabilidade? Ou seja, existe a possibilidade de que a fraqueza espiritual do seu irmão seja responsabilidade minha. Porque eu quero um pouco mais de descanso. Eu quero um pouco mais de entretenimento. Eu quero um pouco mais de conforto. Eu quero um pouco mais. Eu quero mais um pouco. Eu quero.
Desnutrição espiritual minha pode ser porque eu fechei as portas do meu coração e assim eu não dou acesso aos meus irmãos, ou pode ser porque alguém esteja sendo negligente nessa tarefa de me nutrir. Porque você também não é vítima, não. Pode ser que ninguém tenha acesso ao seu coração. Mas também você pode ser culpado de não recebendo, não dar aos outros. Paulo fala sobre os dons em 4 passagens das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4. Essas são as porções que Paulo fala sobre os dons. Por que é importante observar que a recepção dos dons existe ou exercício? Porque Jesus Cristo não é um doador negligente, irmãos. Ó, eu vou dar os dons para você, mas cabe a você usar ou não. Olha, o corpo precisa, certo? O corpo precisa ser nutrido, mas cabe a você. Se você não quiser usar, você não usa. É por isso que, juntamente com o dom, ele nos deu a compulsão para o serviço. Ele nos deu a compulsão, de tal forma que é sua obrigação crescer espiritualmente, para edificar. É sua obrigação ter uma vida irrepreensível para ser testemunha e edificar. É sua obrigação amadurecer, porque o corpo necessita uns dos outros. Cristo não é um doador negligente. E essa verdade, ela destaca as afirmações que eu fiz anteriores, de que não exercer os dons para edificar a igreja é uma forte evidência de que nós não somos convertidos. Caso contrário, Jesus Cristo seria um doador negligente e deixaria o seu corpo desnutrido. Será que Jesus Cristo faz isso? Será? Olha, é o seguinte, ó, eu vou buscar a noiva. Eu venho buscar a noiva. A minha noiva eu venho buscar. Cabe a vocês. Vocês podem desejar ou não embelezá-la. Cabe a vocês. Eu espero que vocês deixem. Eu espero que vocês embelezem. Mas depende de vocês. Se dependesse de você, onde você estaria? Nós estudamos isso hoje de manhã, não foi? Eu nunca buscaria a Cristo. Eu estava me deleitando na lama, na imoralidade, nas bebidas, na miséria. Eu estava me deleitando com criminosos, com viciados. Eu estava me deleitando na vaidade dos meus pensamentos, da minha carne. Eu nunca buscaria a Cristo. É por isso que é um espanto tão grande quando nós recebemos o Espírito Santo, nascemos de novo e as pessoas dizem, Ele! Porque nós não buscaríamos. Nós não buscaríamos. Aqueles que se contentam na sua própria moralidade, você não precisa de Cristo, porque você já é moral demais. Você é ético demais. A sua vida é certinha, a sua família é certinha. Você não precisa de Cristo. Para quê? Cristo vai estragar tudo. Você já é perfeito, né? Só falta se converter, não é assim que as pessoas dizem? Só falta isso, você não precisa. Os meus filhos se comportam bem, a minha esposa se veste bem, nós não roubamos, nós somos éticos no trabalho. Pronto, para que Cristo? Cristo vai bagunçar tudo. Cristo vai trazer uma desgraça para a sua vida, porque vai mostrar que a sua moralidade não salva. Não salva, não é suficiente a sua moralidade e é apenas uma armadura, porque você tem um desejo constante de autoaceitação. Você quer que as suas obras sejam aplaudidas e aplaudidas e aplaudidas. Você quer ser visto, você quer ser ovacionado, você quer ser o foco das atenções e Cristo não deve aparecer, mas você deve aparecer. É isso que está lá dentro do seu coração. Quando essa é a sua realidade. Então entenda, Cristo não é um doador negligente. Cristo garantiu que o poder que ele lhe deu fosse exercido para a manutenção da igreja e mais ainda, para a consumação da sua obra. Como o reino avança? Através de que o reino avança? Através da igreja. Igrejas desnutridas não fazem o reino avançar. Igrejas mortas não exibem um reino vivo. Como Cristo então garantirá a consumação da sua obra, o estabelecimento pleno do reino para entregar ao Pai, sem que ele colocasse em nós a compulsão necessária para usar os dons, para usar o poder que ele nos concedeu? Como? Então, a obra de Cristo, no texto que nós lemos aqui, a obra de Cristo proporcionou, olha o versículo 7,
proporcionou e calculou qual e quanto, olha o que significa qual e quanto cada um receberia desse poder. Cada um receberia do dom. Isso quer dizer que essa obra, ela foi elevada demais para resultar em uma ação negligente, que, por sinal, interromperia a consumação daquilo que ele iniciou. Quando ele diz assim, ó, e a graça foi concedida a cada um de nós, cada um quem? Todos os convertidos, todos que estão em Cristo, cada um de nós, olha, segundo, de acordo com, em conformidade com a proporção, a medida, o cálculo do dom de Cristo conforme a sua generosidade. Qual é o imaginário aqui, irmãos? O imaginário é de um cálculo realizado para que um plano fosse executado. Então, o que foi que Jesus Cristo fez? Fulano vai ter esses dons aqui, porque aquele corpo vai precisar disso naquela igreja local, e aquela igreja local sendo cumprida nessas áreas, o corpo maior da igreja universal de Deus, então precisará desses dons que aquela igreja suprirá. Esse é o cálculo para a execução de uma obra. É por isso que nós não invejamos o dom de ninguém, porque quem calculou foi Cristo. Será que Cristo é menos sábio do que nós? Cristo só errou, porque eu precisaria daquele dom, não é desse daqui, mas daquele. Foi ele que observou qual dom você teria e deu a você esse dom especificamente para edificar o corpo, para edificar esse corpo, essa igreja local. Paulo está escrevendo para uma igreja local, a igreja na cidade de Éfeso. Esse é um cálculo, esse é o imaginário que nós devemos criar, de um planejamento, de um cálculo realizado para que um plano fosse executado e alcançasse positivamente o seu objetivo. Ou seja, a obra de Cristo providencialmente foi exercida em nós, observando as nossas necessidades para a consumação da sua obra. Os versos seguintes, do 8 até o 10, mas especialmente o verso 8, nesse primeiro momento, ele destaca que o que foi concedido foi resultado da obra vitoriosa de Cristo. Ele mostra como Cristo conquistou o que nos concedeu. Aí observa aí o trabalho realizado por Cristo para conquistar algo e não ficar para ele, para nos dar, e ainda assim ele seria relapso de não garantir que o seu poder conquistado fosse exercido. Olha o versículo 8. Ó. Por isso diz, quem diz? A Escritura diz. Quem diz? Deus diz. É isso que quer dizer. E aí ele cita o Salmo 68, versículo 18. E é muito importante essa citação aqui. Paulo está fundamentando, solidificando seu argumento. Quando ele fala do versículo 7 e cita a Escritura do versículo 8, ele está dando comprovação escriturística. Ele é um apóstolo. As palavras que ele escreve são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, mas ele solidifica isso mostrando que existe uma unidade do plano de Deus desde a antiga aliança, reforçando aquilo que ele está dizendo agora. De tal forma que ela referenda esse ensinamento, ela sustenta esse ensinamento. É por isso que a Escritura diz, é isso que a Escritura quer dizer, é o que ele está dizendo. Aí ele cita o Salmo 68, versículo 18. Esse Salmo 68, versículo 18, é um tipo de uma procissão de vitória, ou seja, Davi ali conquistou a vitória, o próprio Deus ali sendo personificado, ele conquistou a vitória e conquistando essa vitória, ele ganhou algo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, se Jesus Cristo tivesse morrido e ficasse na sepultura, nós não conquistaríamos vitória. Seria apenas mais um que falava em nome de Deus e morreu. Como ele venceria a morte? Quando ele sobe às alturas, essa é o cenário gritante, esse é o nosso brado de que Jesus Cristo venceu o quê? A morte. Jesus Cristo venceu a morte. Olha o cenário e como as Escrituras falam de Cristo. Aqui Davi escreveu no Salmo 68. Ele está citando o Salmo 68. Quando Davi falava dele, na verdade ele não falava dele, ele era um tipo de Cristo. De tal forma que Cristo era aquele que era visto naquele momento em Davi. Davi era apenas sombra daquele verdadeiro rei vitorioso que viria. Jesus Cristo. Quando ele subiu às alturas,
O que significou? Que levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? É aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos faz de escravo, o poder do pecado, o domínio de Satanás sobre nós, o poder das hostes infernais sobre nós. O Satanás não tem mais poder sobre nós, as hostes infernais não têm mais poder sobre nós, o pecado não tem mais poder sobre nós, de tal forma que nós podemos resistir ao pecado. Ímpios não conseguem resistir ao pecado. Pessoas que não nasceram de novo não conseguem resistir ao pecado. Então, quando você diz que quer fazer uma coisa e não faz, isso é culpa de quem? É sua. Porque você pode resistir ao pecado. Se você nasceu de novo, você pode resistir ao pecado. Ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro. Ele aprisionou aquele que nos aprisionava. Ele aprisionou aquele que nos aprisionava. E aqui nós temos, e concedeu dons aos homens. E aqui nós temos um pequeno detalhe, mas extremamente maravilhoso, de grande importância para nós. No Salmo 68, versículo 18, o texto lá, na nossa própria tradução, não precisa nem no texto original em hebraico, na fonte lá destaca que ele recebeu dádivas por sua vitória. Quando Paulo cita o Salmo 68, versículo 18, ele troca. Ele muda isso. Ele não diz que Cristo recebeu. Ele não diz que o vitorioso recebeu. Ele diz que ele concedeu. Olha como isso é grandioso. Acompanha aqui meu raciocínio. Ao citar, e Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, muda isso, ele mostra que a vitória do rei nos muniu com o seu poder conquistador, ao invés de receber, como está no Salmo 68, ele destaca que ele nos concedeu, e isso mostra que a consumação da obra realizada pelo rei será através dos dons que ele nos concedeu. Para que um dia a grande procissão da sua vitória seja realizada. Ao invés de ficar para ele, ele nos concedeu esse poder, ele nos concedeu esses dons. E esse é um detalhe muito importante, porque nós somos instrumentos. Anjos não vêm fazer isso. Nós somos os instrumentos através dos quais a igreja avançará, o reino avançará. O versículo 9 e 10 poderia ser um parêntese do versículo 8. Esses versículos explicam justamente o propósito dessa obra realizada em Cristo Jesus ao conceder dons. É como se ele estivesse explicando. Então ele diz uma máxima no versículo 7, ele fundamenta isso no versículo 8 com a própria escritura e ele explica como se fosse uma coisa natural, evidente. Ora, o que isso quer dizer? Entenda o que isso significa. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui, regiões inferiores qualifica o que é a terra. Então, a terra é regiões inferiores. Então, aqui é uma espécie, na nossa língua, um recurso chamado de aposição. Então, desceu até as regiões inferiores, isto é, a terra. Ele explica o que vem anteriormente. Esse é o processo de humilhação realizado em Cristo Jesus. A sair do seu santo trono, assumiu uma forma da qual nunca mais deixaria. O Senhor Jesus Cristo não tinha corpo. O Senhor Jesus Cristo não podia ser tocado. Assim como o Pai, o Senhor Jesus Cristo era Espírito. Ele assumiu uma forma da qual nunca mais deixaria, jamais deixará, de tal forma que agora o Senhor Jesus Cristo tem corpo palpável. Essa mostra a grandiosidade da obra realizada em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E mostra esse processo de humilhação que ele realizou. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus e aqui mostra o propósito, com o propósito de encher todas as coisas, de levar todas as coisas à perfeição da plenitude do ideal de Deus. É isso que significa. Para que todas as coisas alcancem a completude do que o meu Pai idealizou. Quando ele idealizou isso? No Éden. Quando Adão era responsável por gerar uma semente piedosa e falhou nisso. Aí veio o segundo Adão. E esse segundo Adão irá gerar uma semente piedosa, sim. E ele nos deu o que para isso?
dons, poder, para que a plenitude do ideal de Deus seja alcançada através da igreja, através de nós. Então, observe esse destaque do que por que ele concedeu aqui, irmãos. Por isso, mais uma vez eu digo, o não exercício dos dons, quando você diz, é porque eu não sinto desejo, é porque eu não sinto a necessidade, é porque eu não tenho vontade. Quando você quer ser médico, você faz o quê? Você estuda, não estuda? Você se qualifica, não se qualifica? Quando você quer passar num concurso, você faz o quê? Estuda demais. Porque só ir buscar uma estabilidade financeira, isso é bom, né? Quando você quer aprender uma habilidade, você faz o quê? Você estuda. Pergunta o Cleito como era o Samuel quando estava aprendendo a tocar violão. O cara não parava não, meu irmão. Era chato demais. É porque eu não sei ensinar, pastor. É porque eu não sei discipular, pastor. É porque eu não sei como resolve isso na igreja, pastor. É porque eu não tenho essa habilidade, pastor. Parabéns. As coisas desse mundo alcançam mais o seu coração do que o serviço para o reino. Porque para essas outras coisas você se prepara. Então você vai matando os dons que Deus lhe deu. Você vai aquietando os dons que Deus lhe deu. Você vai amordaçando o Espírito Santo de Deus. Você quer domesticar o poder do alto. Você domestica ele. Você usa quando convém. Você usa para você, da forma que lhe apraz. Um dia o Senhor requererá o talento que ele lhe confiou. Vocês conhecem a parábola, não conhecem? E aí? Papai, eu enterrei com medo do Senhor, para não correr o risco de perder, eu só enterrei. Muito bem, servo negligente. Porque fostes negligente no pouco, muito receberás juízo, condenação. E como não fostes fiel no pouco, no muito não te colocarei. Muito bem. A pergunta natural é que como o mundo, a carne e o diabo agem para impedir que isso aconteça, irmãos? O exercício dos dons. Como o mundo, a carne e o diabo, essa tríade que milita contra Deus e o povo de Deus, como eles estão constantemente agindo. Como eles agem para impedir que essa obra seja alcançada. É importante você perceber isso, porque pode ser que ela esteja agindo em você agora. A sua carne pode ter forte evidência em você agora. Satanás pode ter forte poder de influência em você agora, porque você não tem resistido. Através do egoísmo, através do individualismo, através do consumismo. É dessa forma que essa tríade infernal age para que nós não vivamos jogando poder uns nos outros, munindo-os aos outros para resistir ao dia mal. E aí qualquer probleminha é gigante para nós. Qualquer picadinho de muriçoca nos faz cair. Qualquer coisa se torna um problema gigantesco. Nós pegamos pequenos pingos d'água e transformamos em grandes tempestades. Por quê? Porque nós somos nanicos na fé. Porque nós somos fracos na fé. Somente por causa disso. Os anos passam e nós não crescemos. Mais um ano finda e nós não amadurecemos. Mais um ano se acaba e nós não estamos mais próximos do Senhor. Nós descemos alguns degraus, nós estagnamos no mesmo degrau, nós não subimos mais um degrau para próximo do Senhor. Nós não fizemos isso. Quem é culpado? Todos nós, irmãos. Você não é só culpado, não. A pessoa que está do seu lado também é. Todos nós somos. Nós chegaremos lá juntos. Juntos, o Senhor vem buscar a sua igreja. A sua igreja, a noiva. Nós chegaremos lá juntos.
Agora, realmente, existem aqueles que cerram o coração e não abrem. Cerrar o coração é a evidência de não conversão. É obstinação. O Senhor nos deu um coração para tirar o coração de quê? De pedra. Coração cerrado é um coração de pedra. É um coração em que nós batemos e a porta não abre. Não abre. A porta permanece rígida, cravada em pedra. Não abre. E nós não perdemos tempo com quem não mostra evidência de salvação. Nós simplesmente não perdemos tempo com isso. Porque a seara é grande e os trabalhadores são o quê? São poucos. Poucos. E dificilmente, irmãos, vocês não concordariam comigo que o egoísmo, o individualismo e o consumismo não são evidências contundentes de não convertidos. Acho que dificilmente alguém aqui não concordaria comigo. Acho que ninguém. Né? Segundo ponto, o exercício dos dons não exige ofício. Ofício são autoridades reconhecidas publicamente pela igreja, pastores e presbíteros e diáconos. Esses são os ofícios da igreja. O exercício dos dons, a prática dos dons, não exige que você seja reconhecido como oficial da igreja. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, é importante a gente entender o versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os dons, irmãos, eles são vitais para a edificação, manutenção e nutrição da igreja. E isso já foi estabelecido, eu espero que de forma muito clara aqui. Por isso, o meu propósito ao abordar esses versículos é destacar que a eficácia dos dons não está necessariamente vinculada ao ofício. Os dons alcançarão a sua finalidade, seja aquele que tem ofício ou não. Eles alcançarão. Qual é a finalidade dos dons? Nutrir o corpo, fortalecer o corpo, colocar poder no corpo, unidade, manutenção, edificação, nutrição. Seja diante do reconhecimento de ofício ou não, os dons alcançarão o seu propósito. É verdade que todos aqueles que são identificados e reconhecidos pela igreja como oficiais, eles precisam necessariamente possuir os dons que dizem respeito ao ofício, ao exercício daquele ofício. Então, um presbítero, ele tem que ter o dom de mestre, necessariamente, porque ele vai ensinar a palavra de Deus. Ele precisa ter esse dom. E é identificando isso que nós consideramos se ele deve ou não ser reconhecido como oficial da igreja. Mas entenda o ponto aqui. Possuir o dom não significa necessariamente que alguém deve ser separado para ser oficial da igreja. Porque isso cabe à conveniência da igreja. É observando a necessidade da igreja que nós reconhecemos ou não. É uma questão de conveniência da igreja. Mas por não ser reconhecido como oficial, isso não quer dizer que o dom não será exercido. Por quê, irmãos? Acompanhe meu raciocínio desde o início. Por quê? Porque o dom vai ficar latejando aqui, ó. Quero servir, quero servir, quero servir, quero servir, quero servir. É a compulsão, é o desejo pelo serviço. Nós temos que tirar todos os entulhos para que o dom seja exercido. Nós temos que ter uma vida ilibada. Nós temos que ser o testemunho. Porque não adianta ter o dom e ter o testemunho triste que o dom não vai alcançar o seu potencial. Não vai alcançar o seu potencial. Vai estar mostrando que, embora tenha o dom, ele não é forte o suficiente, não tem qualidade suficiente para fazer com que você crie toda uma estrutura para potencializar o seu uso. Como essa pessoa ensina tão bem, mas não aplica nem a si mesma aquilo que ensina? Como essa pessoa explica com tanta facilidade, mas não aplica nem a si mesma aquilo que ela explica? Então, muitas vezes, embora a pessoa tenha o dom, ela cria uma estrutura que enfraquece a sua execução.
Mas esse não é meu ponto aqui. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque o que comumente nós observamos na vida da igreja são pessoas que desejam holofotes, pessoas que desejam palanque, pessoas que desejam aplauso, pessoas que desejam destaque. Ou seja, eu só exerço o dom se me reconhecer como oficial. Eles vinculam o exercício dos dons ao reconhecimento como oficial da igreja. Eu já encontrei isso em inúmeras igrejas, irmãos. Inúmeras igrejas. Ah, porque o pastor não dá uma chance para isso. Ah, porque os líderes não dão uma chance para isso. Exerce, irmão. Exerce. Aqueles que se portam assim estão, na verdade, evidenciando que eles não foram vocacionados para o oficialato que eles almejam. Porque eles vinculam uma condicional para exercer aquilo que eles receberam, que deveria ser exercido incondicionalmente. Nós recebemos os dons para o exercício dele, seja com reconhecimento oficial ou não. Até mesmo porque nós somos errantes, irmãos. A igreja não é inerrante, não. Às vezes nós podemos elevar alguém ao oficialato que não deveria ser. Nós erramos também. Nós temos todos os critérios, nós tentamos cumprir cabalmente a liturgia, mas nós podemos errar. Nós podemos vacilar também. Nós não somos inerrantes. Nós podemos escolher alguns e negligenciar outros. É óbvio. Ninguém fica na igreja porque a igreja não erra, porque os seus líderes não erram. Alguém fica na igreja porque aquela igreja está mais próxima da palavra de Deus, está mais próxima de Deus. É por isso que nós ficamos na igreja. Não é porque os nossos oficiais são inerrantes, porque tudo que eles fazem, eles acertam. Não é porque a nossa liderança não comete erro. Mas é porque quando nós observamos o erro da nossa liderança, nós vemos um tropeço, um relapso, um vacilo, uma deficiência natural das pessoas caídas. Isso não marca a sua biografia. Isso não marca quem a liderança é. Não marca. Assim como todos nós temos pés de barro. Todos nós temos pés de barro. Todos nós temos tetos de vidro, irmão. Se jogar uma pedra sobre cada um de nós, nosso teto vai rachar. Todos nós temos. Todos nós. Sejam líderes ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque o papel da igreja é reconhecer publicamente aquilo que já é exercido. A gente não separa pessoas, olha, você até agora nunca pregou aqui, você nunca ensinou aqui, você nunca cuidou da zeladoria da igreja, nunca cuidou da unidade da igreja, você nunca fez nada disso. Muitas vezes até você já causou desarmonia, mas agora nós estamos reconhecendo você como diácono e você agora vai garantir a unidade da igreja, a zeladoria da igreja. É assim que funciona? É óbvio que não. Como nós iremos experimentar, como Paulo orienta a Timóteo? Antes de impor as nossas mãos. A igreja, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, reconhece aqueles que já exercem. Então, qual é o propósito dos dons? É muito importante entender que o versículo 11 fala de dons. Por quê? Porque se nós não entendermos que o versículo 11 fala de dons, nós vamos entender que a edificação, manutenção e a harmonia da igreja dependerá unicamente dos seus oficiais. Dependerá unicamente dos seus líderes. Porque Deus concedeu esses dons aqui para garantir que um propósito fosse alcançado. Se nós reconhecermos que aqui ele está falando de ofício e não de dons, nós vamos entender que isso tudo cabe aos oficiais. Cabe aos líderes. Vocês não têm trabalho nenhum. Fica tranquilo aí. Vê aqui, deixa o dinheirinho para nossa manutenção e vai-te embora. Quando tiver problema no casamento, liga marcando. Quando tiver problema com o filho, liga marcando. 24 horas ligado aqui, vocês não podem, porque os irmãos podem exigir tudo, porque tudo depende da liderança, nada depende de vocês. Qual é o propósito? Versículo 7 de novo, né? Aquele que desceu é da mesma forma, o mesmo que subiu acima de todos os céus para levar todas as coisas à sua plena consumação, para levar o enchimento, a completude de todas as coisas, olhando para o ideal de Deus. Como esse propósito é alcançado, irmãos? Versículo 11 e diante. E ele mesmo, para que isso fosse alcançado, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
uns com dons de apóstolo, porque isso está ligando aos versículos que vêm anteriormente. Nós não podemos causar uma ruptura aqui, tirá-lo do contexto e entender que o apóstolo Paulo, ele muda de dons para ofício. Paulo não está fazendo isso. Ele vem numa linha de pensamento, num fluxo de pensamento. E a interpretação de texto mais básica diz que o contexto nos leva ao conhecimento do seu significado. Até porque isso incorreria nesse outro erro que eu mostrei para vocês. Cabe aos líderes somente garantir que todos atinjam a plena varonilidade de Cristo Jesus. É o que ele diz. Cabe somente aos líderes. Ele diz, ele mesmo concedeu, o próprio termo usado aqui fala de dom. Conceder é doar. E ele mesmo dotou, ele mesmo doou. Uns para apóstolos, uns com dons de apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E aqui, irmãos, é importante entender, porque embora alguns ofícios não existam mais hoje, os dons permanecem. Não existe mais ofício de apóstolo, mas ainda existe o dom de apóstolo. O dom de apóstolo é o dom desbravador para o evangelho. É aquele que irrompe fronteiras que fazem aquilo que os apóstolos fizeram. O ofício não existe, mas os dons permanecem. E é muito importante entender essa dinâmica, porque, por exemplo, muitas mulheres tentam entender qual é o seu propósito no corpo. Eu não posso ser apóstola ou apostila. Eu não posso ser pastora. Eu não posso ser profetisa. Eu não posso ser missionária. Não sei, o que eu vou fazer? Exerce o dom, irmã. Não precisa de ofício para exercer dom. Não precisa, não. Olha que graça. Não precisa de ofício para exercer o dom. Então, os dons permanecem. Então, embora os ofícios sejam exclusivos dos homens, os dons não fazem distinção. Existem mulheres que têm o dom do pastoreio. Existem mulheres que pastoreiam com uma facilidade absurda, aconselham de uma forma extremamente eficaz. Essas mulheres têm o dom do pastoreio e devem, debaixo da liderança da igreja, investir e exercer esses dons, sim. É por isso que no relato da história da igreja nós vemos grandes mulheres que foram desbravadoras com o evangelho, levando o evangelho. No entanto, vale destacar também que o ofício em si é o dom. O ofício não depende da pessoa. O ofício não é uma pessoa. De tal forma que, sendo reconhecido ou não como oficial, o exercício do dom alcançará seu objetivo. E aí vem, qual é o objetivo de Jesus Cristo ter concedido? Como ele alcançará o enchimento de todas as coisas? A partir do versículo 12 ele diz, com vistas, com o objetivo ao aperfeiçoamento dos santos. Olha como ele destaca várias vezes aqui os aspectos desse propósito. Olha aqui. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida, olha o cálculo de novo, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Olha um projeto em execução. Cristo garantiu isso. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ou seja, pessoas facilmente manipuláveis e levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astutícia com quem induzem ao erro. Então, o exercício dos dons mutualmente é vital para a igreja, para a sua proteção, para a sua unidade, para a sua maturidade, porque Deus a constituiu com essas necessidades inatas. Nós fomos feitos necessitados uns com os outros. Se afaste da comunhão para você ver. Você vai sentir dores aqui, ó.
o seu dia parecerá mais sombrio. O seu dia parecerá mais triste. O trabalho parece que não preenche, a escola parece que não preenche. E aí tem algo interessante, nem a sua família parece que preenche, porque você tem uma família muito, muito maior. Se você não sente isso, você não sabe o que é a igreja. Você não sabe o que é fazer parte da noiva. Você não sabe. Olha o relato de Atos dos Apóstolos, irmãos. Coisa linda. Aqueles que iam se achegando à fé, eles tinham a necessidade de se unirem com aqueles que eram iguais a eles. Eles vendiam as suas casas para que todos tivessem tudo em comum e eles ficavam aglomerados nos mesmos territórios. Quando eram removidos dele a própria pátria, casas dificilmente construídas, bens dificilmente conquistados, e isso era expoliado deles. Eles não estavam sós. Eles tinham uma família celestial e eles tinham tudo em comum. Porque a pátria para o qual eles foram destinados, nunca ninguém poderia remover deles. E mesmo sem habitação terrena, eles tinham uma habitação eterna e celestial, irmãos. Somos nós, irmãos. Somos nós. Eles testemunham do que nós somos. Nós somos esses. Podem tirar tudo de nós, mas não nos tira a igreja do Senhor. Podem tirar tudo de nós, mas não tirem a presença do Senhor no nosso meio, através do ajuntamento dos santos. Isso não tirem de nós. Observe como esse entendimento, irmãos, ele potencializa o trabalho do discipulado mútuo na igreja. É tão árduo nutrir uma mentalidade discipulada, irmãos. Se nós piscamos, ela morre. É tão árduo mostrar o privilégio de ter cristãos mais maduros nos ajudando na caminhada para que nós não experimentemos dores que muitas vezes eles experimentaram. É tão árduo manter uma mentalidade, tem que direto ficar bombardeando uns aos outros, ficar motivando uns aos outros, ficar animando uns aos outros e observando, olha, não faz isso porque isso aqui não vai dar certo, isso vai desmotivar, observa isso, isso daqui já mostra a fragilidade da mentalidade discipulada que você mesmo está tendo. Cuidado, é tão árduo isso, irmãos, é tão doloroso, é tão angustiante. Se nós tivéssemos essa mentalidade descrita por Paulo, não seria tão difícil assim. Não seria tão mortal assim. Observe que essa mentalidade, essa perspectiva, ela potencializa o nosso trabalho. Eu sei que o meu irmão necessita de mim. Ele necessita da minha maturidade, do meu conhecimento, dos meus dons. Deus me muniu com poder para abençoá-lo. A igreja, irmãos, a igreja é discipulado. A igreja não faz discipulado. A igreja é o discipulado. Fazer parte da igreja significa se envolver ativamente na obra de discipulado uns com os outros. Tem pessoas que querem ficar sendo discipuladas anos e anos, anos e anos. Parece que estão no divã terapêutico. Eles gostam de receber as palavras e porções de sabedoria dos seus discipuladores, porque isso é ansiolítico para eles, isso traz paz para ele. A igreja não é um centro terapêutico, irmãos. A igreja não é um centro de psicologia. Pessoas que são discipuladas têm que se tornar discipuladoras. Nós não observamos o discipulado e a vida da igreja de forma consumista, onde só nós recebemos. Não existe usuários na igreja, não, irmãos. Na igreja não existe usuários. Nós somos operários. Todos nós somos operários. Você que chega à igreja, você diz assim, mas como é que eu posso servir aqui? Mas, olha, eu encontrei essa igreja fiel. Você encontrou essa igreja fiel. Essa igreja é fiel. Essa igreja é saudável. Você tem que ter medo dela deixar de ser saudável. Deixar de ser fiel.
como eu posso trabalhar para que ela se mantenha fiel e saudável? Porque eu não quero que os meus filhos a encontrem futuramente infiel. Não quero! Eu quero que os meus filhos tenham o privilégio que eu tenho de ter líderes piedosos, irmãos que se preocupam comigo. Você faz isso? Quantas vezes você ora pela igreja na frente do seu cônjuge, na frente dos seus filhos? Quantas vezes você já ouviram seus filhos orando, agradecendo a igreja? Quantas vezes os seus filhos escutam da sua boca a gratidão por sua liderança, por essa igreja? Quantas vezes? Porque é isso que eles vão valorizar. É isso que eles vão valorizar. Eles vão entender que existe algo extraordinário nesse mundo. Nesse mundo existe algo extraordinário. E ela se chama Igreja do Deus Vivo. A Igreja de Cristo. É mais extraordinário do que tudo que esse mundo pode produzir. É a Igreja do Senhor. É uma porção do mundo por vir, encontrando o mundo de trevas e sendo luz. E eu sou aquele que colocará um pouquinho mais de luz naquele que está ao meu redor. Eu faço isso com meu cônjuge, eu faço isso com os meus filhos, mas eu faço isso com os meus irmãos também. Isso que nós fazemos com vocês, nós subimos ao púlpito, é um trabalho discipulado, irmãos. Observe o que vocês seriam se não fôssemos nós aqui. Como é que você não dá aquilo que você recebe? Como é que você não anseia para dar aquilo que você recebe? Olha o egoísmo aí. Olha, agora eu não consigo não, mas eu vou tirar todos os entulhos da minha vida para que eu consiga. Existem entulhos na minha vida. Eu vou remover para que eu consiga. Quando nós temos essa compreensão, nós não focaremos pretensiosamente nas funções, no reconhecimento, mas em exercer o nosso papel com os dons que nós recebemos de Cristo. E aqui eu quero encerrar. 1 de Pedro, capítulo 4. É interessante essa fala do apóstolo Pedro aqui. Essa perspectiva de normalidade enquanto o mundo se abala. É por isso que nós lutamos para não deixar de nos reunir na pandemia. Porque a igreja é a normalidade no mundo anormal. Na igreja nós experimentamos o ordinário santo e sagrado da estabilidade do mundo por vir, nesse mundo completamente instável. Esse é o direcionamento e o conselho e a exortação de Pedro aos cristãos que estavam padecendo perseguição e cogitando o desânimo e cogitando a apostasia, para os quais ele escreve. Então Pedro, no versículo 10 do capítulo 4 da sua primeira carta, é como se ele dissesse assim: vivam a vida comum da igreja. Como? No exercício daquilo que vocês receberam, nutrindo e fortalecendo uns aos outros com a porção do amor de Cristo, que são os dons. 1 de Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros. Olha, Pedro, nós estamos padecendo perseguição. Servir uns aos outros. Pedro, alguns estão morrendo. Servir uns aos outros. Os nossos bens estão sendo arrancados, nós estamos sendo perseguidos. Servir uns aos outros, assim como vocês fazem ordinariamente. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. Olha aqui. Olha a nossa descrição. Nós somos mordomos, serviçais, despenseiros de quê, irmãos? Da multiforme graça de Deus. Bom, se você nasceu de novo, se você é dispenseiro da graça de Deus, ou seja, se você é uma nova criatura, como o Senhor da igreja lhe qualificaria? Como bom dispenseiro ou como um dispenseiro negligente? Mostre-me as suas mãos. Como ele lhe qualificaria?
Como bom dispenseiro ou como um dispenseiro negligente? Porque não existe nada, entenda isso, não existe nada que você possa apresentar diante de Deus e diga, isso aqui é mais valioso, ó, isso aqui é mais valioso. Ó, isso daqui é mais valioso. Eu não cuido do meu irmão porque isso daqui é mais valioso. Eu não ligo para a igreja porque isso daqui é mais valioso. Tem alguma coisa, irmãos? Porque se você disser que tem, você está em apuros, porque Jesus Cristo deu a vida pela igreja. Eu não sei se você consegue calcular o preço de Jesus. Eu já tentei fazer cálculos, mas não consegui não. Você consegue calcular? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nosso Senhor e Deus. Nós nos tornamos ainda mais indesculpáveis diante do Senhor por causa dessa palavra que recebemos, Deus. Isso nos faz temer, ó Pai. Porque é esperado de nós algo tão elevado, meu Deus. Ao invés de nos desanimar, de nos aprisionar num quadro depressivo, nós nos achegamos perante a cruz. E vemos que o Senhor que nos muniu com poder fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós observamos que não depende de nós. Depende do Senhor somente. Em realizar a obra através de nós. Que não sejamos relapsos, ó Deus, negligentes. Que sejamos bons despenseiros da graça do Senhor. Que a desnutrição, a imaturidade, a deficiência do nosso irmão ao lado não nos acuse naquele dia da nossa negligência, da nossa apatia, do nosso individualismo, do nosso consumismo. Que nós não olhemos para nós mesmos, para as nossas necessidades, para as necessidades do nosso lar. Que nós sacrifiquemos a nós mesmos para que o outro tenha vida, ó Deus. Ajuda-nos a cuidar da igreja como Cristo cuida e dar a vida por ela em nome de Jesus. Amém.